Lu? Acho que ela deve ter saído, porque. É. Pronto, então vamos lá, começando, né? Para poder dar tempo de fazer tudo. Bom dia, pessoal. É, Acho que a professora Bianca já me introduziu. Sou o Wendel, sou de Recife, sou engenheiro de pesca. Acho que muitos aqui também são engenheiros de pesca. Da biologia, não? Todo mundo da biologia? Não, tem. Tem engenheiro de pesca? Ok. Sou engenheiro de pesca, formado lá na Rural do Pernambuco. Depois migrei, vim para Manaus, fiz um mestrado em Manaus, lá com o professor Carlos Edivar. Não sei se vocês conhecem, trabalha também muito com pesca. Trabalhei investigando o efeito do manejo do pirarucu sobre as assembleias de peixes, se o manejo de um predador de topo tinha efeito sobre a comunidade de peixes de uma maneira geral. Depois, quando acabei o mestrado, passei 1 ano e meio trabalhando no Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, com o CEPAM, lá em Manaus, implementando monitoramento participativo da pesca em áreas protegidas, no Amazonas, Pará. Então, andei muito por aí implementando essas coisas e depois fui lá para o meio do nada, no meio do Oceano Atlântico, umas ilhas pequenas que tem lá chamadas Açores. E desde 2018 estou lá, fui para lá com um contrato, comecei a trabalhar com tudo que era possível, porque o grupo era muito pequeno, então tudo que era possível fazer com pesca, nós fazíamos. E aí depois o grupo foi crescendo, fomos recrutando mais gente, o Tanato foi para lá também. E aí agora somos 12 pessoas, né, com diferentes temáticas. Eu estou mais ligado à parte de avaliação de estoques e dinâmica de populações, mas há outras pessoas também que trabalham com a parte mais social, com modelos mais holísticos, há outros que trabalham com pesca do atum, mas o meu foco mesmo lá é trabalhar com avaliação de estoques de espécies de profundidade, que é lá como a região oceânica. A nossa profundidade média é de 600 metros, então são bichos de profundidade, tem um ciclo de vida muito longo, vivem muitos anos, então a gente tem essa complexidade lá. 2 anos atrás comecei o doutorado, faço doutorado lá na Universidade dos Açores e na Universidade Técnica da Dinamarca, com o professor Tobias Mildenberg, que foi quem desenvolveu esse pacote, o Tropfish R. Ele é o meu orientador. E comecei também, nesses últimos 2 anos, começamos a ter uma colaboração muito forte com Angola, fazendo esse tipo de curso também, compartilhando para poder aumentar a capacidade técnica dos servidores do Instituto de Pesca lá em Angola. Então nós fomos 2 vezes a Angola e eles vieram a Portugal trabalhar conosco lá para poder ter esse avanço nas metodologias, né? Passar a utilizar o R, que eles utilizavam muito o Excel e aquilo depois começava a travar por conta das bases de dados serem muito grandes, né? Então a gente nesses últimos 2 anos também tem trabalhado com eles. E paralelo ao meu doutorado, não deveria estar fazendo, mas continuo fazendo porque o meu orientador principal da tese ele foi para trabalhar para o governo. Então ele tinha uma série de responsabilidades enquanto pesquisador, que ele era o coordenador de alguns estoques lá de Portugal, e ele tinha que ir para essas reuniões dos comitês internacionais para apresentar as avaliações para ser definidos os TACs, né, as cotas. E com a saída dele, eu tive que assumir meio de surpresa todas essas funções, então sou coordenador de 4 estoques e tenho feito essas avaliações de um comitê internacional chamado ICES, que é o International Council for the Exploration of the Sea, que faz a gestão de todos esses recursos ali no Nordeste Atlântico, né? Norte e Nordeste Atlântico, aquela parte mais lá de cima, que é como, acho que não sei se vocês conhecem a ICAT, que faz a gestão dos atuns, né? Que é no Atlântico todo. Então, o ICES faz essa parte mais lá do Norte e Nordeste Atlântico. E... Uhum. Antes dele começar, já começando, eu fui muito mal educada, né? Deveria ter apresentado os coisas, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer ao Wendel, ao professor Luiz. Eu acho assim que foi um momento ímpar que a gente conseguiu festejar, trazer não, ele veio por conta própria, né, Wendel? Mas assim, gentilmente, resolveu ceder uma semana das férias dele para vir aqui conosco. Então, a gente tem que louvar, né, e agradecer por essa oportunidade. E a professora Luísa por ter mediado tudo isso. A Luísa é amiga dele. Eu já conheci o Wendel por meio do Tanato, mas não assim pessoalmente, né? O Wendel nunca tinha se apresentado. Mas quem é amiga dele de fato é a Luísa. E agora eu quero também, porque eu vou meter mas assim, percebam quanto é importante pessoas assim, que
trazer uma bagagem para a gente do que tem sido feito nas grandes comissões. Então, com base no que a gente estudou rapidamente ontem, ele é uma das comissões extremamente importantes que trabalha com essas avaliações. E, necessariamente, a gente tem o Paulo aqui, que trabalha com o modelo de Dirichlet para os atus. Trabalha com o modelo de quê? Dirichlet. Depois ele explica o que ele está fazendo, ele é aluno do professor Miguel. Tá? Então, é alguém que eu acho que pode trocar figurinhas com a gente, ele é matemático de formação, estatístico. Boa. Então, eu acho que pode ser alguém que pode nos ajudar também nesse sentido. E você vem com toda essa bagagem da ICE, né? E vai trazer isso para a gente também. E aqui a gente tem esse grupo seleto de pessoas, ele foi escolhido, na verdade, a gente obrigou a aproveitar a sua vinda aqui. Mas cada um deles traz uma bagagem de grupos, né? Ou de destaques muito diferentes, sabe, Wendel? Então, por exemplo, a Vivi trabalha com a SETES, que é aquele avião que a gente conhece, né? Você já passou na Amazônia, sabe também que é isso, né? A Dalila trabalha com o Rosenberg, que é uma espécie invasora, né? Uma problema com o Rosenberg. Os meninos ali trabalham com os bagres, a Isabelle e o Diego. A Luana está com o Mero, né? Mas como a gente não tem informação, e é outra coisa que a gente vai entrar em contato contigo para ver como que a gente consegue, né, pensar em modelos purest, né? Ou seja, não pego de dados, né? Porque a gente não tem nada, né? E a Flávia trabalha com as tartarugas e o Paulo está nesse mundo todo dos atores. Então, assim, é um grupo que já está trazendo dados. Então, a gente optou de fazer essa disciplina pequena, só com isso, a gente barrou um monte de gente, tenho certeza disso, barreiras com mais de 20 pessoas, porque eu queria que, de fato, ficasse só essas pessoas para a gente ter tempo de ver tudo isso. Né? Então, qual é a ideia? Eu acho que a Lu quer falar depois, né? Acho que sim. Pois é, depois que eu escutei o de levantar a mão, né? Ele vai mostrar as coisas, né, os modelos, o que ele tem feito e tudo, com os dados que ele tem, né? Isso, né? E qual é a nossa ideia? Que à tarde ou no contraturno, vocês trabalhem com os dados de vocês e tragam isso como um feedback na manhã da aula seguinte. Então, amanhã, por exemplo, tudo que a gente for ver hoje, né, Wendel? Amanhã de manhã já traz o que eles conseguiram rodar com os dados e a gente discute, tá bom? Essa que é a ideia. Para a gente tornar essa disciplina dinâmica, né? Não só dinâmica de população, mas a dinâmica na sala de aula também, a dinâmica dos dados, que a gente possa discutir quais são as minúcias de cada um de vocês, tá? Desculpa, Wendel. Não, tudo bem. Não, mas, imagina. Continue contando a sua trajetória, que isso é muito importante, né? Até para eles entenderem como foi que você surgiu nesse mundo aqui. Mas acho que a Luísa quer falar. Dá para aceitar? Não é nem para falar, graças a Deus. Então, tem um problema aqui na conexão, depois eu vou pedir para entrar de novo, viu, Bianca? Aí tu me aceita aí a hora que eu entrar com outro e-mail. Mas, na verdade, eu queria só agradecer a disponibilidade do Wendel, acho que como a Bianca falou, a gente tem uma parceria, na verdade, um amor pela avaliação de estoques. O Wendel saiu do Brasil para se especializar e hoje eu acredito que ele sabe muito mais do que eu. Trabalhando em muitos locais, estou trabalhando com o Tobias, que eu tive o prazer de conhecer nos Estados Unidos, mas de certa forma, quando a gente sai um pouco, né, do Brasil e volta, a gente entende o quanto que tem necessidade para esses modelos de avaliação de estoque, que a gente precisa, de fato, desenvolver essa área. Quero agradecer imensamente o Wendel pela parceria, por ter vindo por conta própria e disponibilizado o momento das férias dele no Brasil para ministrar esse curso e dizer para os alunos aproveitarem, porque, de fato, hoje eu acredito que o Wendel é uma das pessoas de referência que eu tenho. Muitas das dúvidas, às vezes, que surgem, que surge dúvida, eu tiro com ele, e a gente está aí nessa empreitada, viu, Bianca? O Wendel está comigo tanto para avaliar estoque no carapaça para os crustáceos, né, exceto lagosta, mas a gente também deve dar uma olhada no que vão fazer, e no dos demersais, pelágicos demersais, junto com a Bea. Tá? Então, obrigada, Wendel. Já falei isso para ele, sabe? Ele até se assustou, porque eu falei para ele que já propôs um projeto agora no CNPq, né? E que a gente vai meter ele aí de alguma forma. Ele tá. A ideia é trazer ele de lá, eu tinha conversado com ele sobre isso, e a gente está super envolvido, até porque faz parte da tese dele. Acho que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Da tua tese, está bem relacionada com o trabalho do Pardo. Perfeito. Deixa eu parar aqui. Pronto. Coloca mute o teu microfone. Já tá? Pronto, ok.
Não, acho que era isso mesmo, assim, agradecer também a abrirem as portas, porque uma das coisas que, como a Luísa falou, que me motivaram quando eu tive a oportunidade de ir para fora, era justamente poder voltar e contribuir de alguma maneira com a formação de pessoas aqui no Brasil, porque eu via na época que eu estava lá em Manaus, não sei, eu tinha essa sensação, não por estar um pouco isolado lá do restante do Brasil, mas também em Recife eu já vi que tinha uma necessidade de formar pessoas nessa área de avaliação de estoques. E aí, quando surgiu essa oportunidade para Portugal, eu fui muito com esse propósito de poder um dia recomeçar a regressar e poder compartilhar com as pessoas aquilo, daquela água que eu estou podendo beber lá, né? Poder estar perto dessas pessoas que sabem tanto e que desenvolvem esses pacotes, desenvolvem essas coisas todas. Então, para mim também é muito importante ter voltar e poder também compartilhar, né? E também motivar outras pessoas a continuarem trabalhando nisso, porque assim, eu gosto muito dessa área e quanto mais gente poder motivar e trazer para a área, eu vou poder eu gosto de fazer nisso, né? E aí estou trabalhando agora no meu doutorado, tenho feito o doutorado basicamente especificamente com avaliação de estoques e MSI, não sei se vocês já viram falar em MSI, que é Management Strategy Evaluation, que é essa parte mais de simulações para fazer projeções e testar regras e técnicas de gestão para ver como é que isso pode efetivamente recuperar as biomassas dos estoques ou como é a melhor maneira de fazer eu vou colocando para você, tá bom? para fazer a avaliação, né? Mas eu iniciei basicamente com esses modelos que a gente vai começar a ver hoje, baseados em comprimentos. Depois passei para os modelos como os modelos de Schaefer, Fox, né, utilizando os dados de captura e esforço, padronização de CPUEs, essas coisas todas. Agora estou com os MSIs, né, fazendo as simulações. E a ideia depois, no fim, é poder aplicar o estoque síntese, que é o modelo hoje, que é o que a gente chama de modelo integrado, que pode combinar todas essas informações que tu vem trabalhando ao longo desde os modelos mais simples, né? Depois ir agregando toda essa informação num modelo, como se fosse uma caixa preta, né, que tu coloca tudo lá dentro e depois tu consegue ter a ideia sobre recrutamento, biomassa desovante, biomassa total, estado de exploração, por idades, por tamanhos, tudo isso, né? Então a ideia do projeto foi justamente isso, começar com os modelos mais simples, que esses são os que a gente vai ver aqui, e aumentando a complexidade a partir dos dados que a gente fosse obtendo. Obviamente, as realidades vão mudando, né? As realidades são diferentes, tem lugares que vão ter dados, outros lugares não vão ter tantos, né? Então, é justamente o propósito desse curso de modelos de Data Limited, Data Pool, é trabalhar com a realidade que nós temos aqui hoje no Brasil, na Amazônia, referente aos dados que estão disponíveis. Na grande maioria são os dados baseados em comprimentos, né? Para alguns estoques, acho que o Pargo também tem alguns dados de CPUE, né? A gente vai tentar dar uma olhada depois para ver, mas a ideia seria basicamente essa mesmo, trabalhar mais com esses modelos baseados em comprimentos, mas depois mais para o fim de semana eu vou mostrar esses outros modelos, não vou entrar profundamente, mas só para despertar a curiosidade. E se vocês tiverem interesse e depois quiserem ir conhecendo mais, fiquem à vontade. Acho que depois é Paulo, né? O teu nome, né? Que trabalha com os atuns, de certeza tem mais dados lá disponíveis. Tem o pessoal daqui do Brasil que está fazendo a avaliação dos atuns, o Bruno Morato, o Rodrigo Santana, que estão muito aí nisso aí, fortemente. Ótimo. Obrigado. Então, todo mundo tem o R, né? No computador para a gente começar, né? Todo mundo já tem o R. Esse script eu vou deixar disponível para vocês com um pedaço de uma base de dados que eu tenho. Vão desculpando aí, porque possa ser que tenha algum português aqui que não seja português do Brasil, seja português de Portugal, porque esse curso a gente fez em Angola e eles estão mais voltados para o português europeu. Então, por exemplo, aqui eu já vi já aqui vosso diretório, então assim, se vocês depois quiserem editando para vocês, podem ir editando, mas se tiver alguma palavra que assim é muito diferente e não entenderam, por favor, digam e aí a gente já troca, tá? Porque para mim agora já está um pouco já é comum, né? De costume, vai acostumando, né? Acho que tu tem que mandar o teu e-mail no grupo para ela te adicionar.
Tá, eu vou começar talvez mostrando aqui o formato das bases como seria o formato ideal. Sim, sim, sim. Mas tá Um pouquinho embaçada. Tá bem. Esse aqui. É porque eu diminui o tamanho do quadradinho. Deixa eu ver se eu dou. Acho que agora melhorou, né? O foco. Posso também dar zoom. Ai, perfeito. Agora, acho que agora. Perfeito. Todo mundo consegue ver, né? Sim. Hoje a gente vai trabalhar basicamente com esses dois pacotes, né? Que é esse chamado que a gente vai começar por ele, que é o Size Math, que é para estimar os tamanhos de maturação, as ogivas de maturação. E esse outro que é o Tropfish-A, que a Luísa já falou, a professora Luísa já falou ontem, que é mais voltado para essas análises de crescimento, mortalidade, avaliação de estoques, mas também seletividade. É um pacote bem completo. Esse Tropfish-A é um pacote que ele é focado basicamente para modelos baseados em comprimentos, muito embora também tenha a possibilidade de aplicar para aqueles modelos que ela iniciou ontem, amostrais, VPAs, utilizando os dados de idades, mas a gente vai ter o foco mesmo aqui mais basicamente nos comprimentos. Esse pacote ele foi desenvolvido com base nas necessidades e avançar com essas avaliações e esses modelos, porque antigamente era utilizado um software chamado FISAT. Não sei se vocês já ouviram falar nesse software. Só que como é um software, eu também comecei lá atrás, também mexendo no FISAT. Foi, mas agora tu vai só fazendo R. Vai ver que também que não tem muito mistério. Só que o FISAT era um software muito antigo e estava com muitas limitações e não estava tendo atualizações e muitas vezes a gente encontrava erros. Por exemplo, o pessoal lá em Angola também ainda estava no FISAT e eles estavam tendo muitos problemas em avançarem com as avaliações. Então, o Tobias, com o orientador dele, teve a ideia de criar esse Tropfish-A, que era basicamente refazer tudo aquilo que tinha no FISAT dentro do R e também levando em consideração tudo aquilo que apresentasse mensagem de erro ou limitações do programa que pudessem avançar com as avaliações, né? Como foi o caso ontem também que a professora Luísa citou como exemplo o trabalho dela que ela fez com as sardinhas no PIBIC dela, que ela utilizava o FISAT e agora ela refez tudo com a aluna dela, utilizando o próprio FISHAR e encontrou resultados diferentes, né? Com só olhando apenas para uma das modificações que o pacote pode trazer. Pronto. Então, assim, uma das coisas mais importantes que, tanto para o FISAT quanto para o FISHAR, é entender como é que a gente pode organizar esses dados e como é que eles devem ser organizados, né? Porque no FISAT eu acredito que só tinha uma única maneira de organizar, que é essa maneira aqui manual, que a gente tinha que ter as composições de comprimentos ali numa coluna e depois cada mês uma coluna e tinha que inserir isso lá tudo manualmente. Acho que depois até ele permitia copiar e colar do Excel. Não, né? Travava, né? Então tinha que ir manualmente inserindo data, dia, mês, ano, as frequências de comprimento e inserindo tudo isso manualmente, né? Então, assim, ele não esqueceu essa possibilidade, ainda existe, vocês podem trabalhar da mesma maneira, mas tem que lembrar primeiro que, como agora a gente está trabalhando no R, temos que ter um arquivo em Excel. Não mandatoriamente precisa ser CSV, mas é a melhor maneira de salvar os dados, porque deixa o arquivo mais leve e também é mais fácil para o programa entender, mas também pode salvar em outros formatos, né? Vai depender da maneira. Eu prefiro salvar no CSV, acho melhor para trabalhar. Mas aqui, basicamente, esse daqui é só para mostrar que era o formato tradicional do FISAT, era dessa maneira, que tu tem o dia, mês, ano, né? Acho que tá faltando só um hífenzinho. E até completar um ano, 6 meses, 2 anos, vai depender do tamanho da base de dados que tem.
Aqui os comprimentos e depois a frequência para cada comprimento. Isso seria o formato tradicional mais clássico que a gente está habituado. Outro formato é esse formato aqui em que a gente tem só as linhas e os comprimentos, né? Seria que nós temos as datas e os comprimentos e não temos as frequências. Então, cada linha vai ter repetidas vezes, por exemplo, pode aparecer para aquele mesmo dia e mês o comprimento 10 e o comprimento 25, né? Porque vai estar cada um numa linha. Então, isso vai depender de como as bases de dados de vocês estão organizadas, né? Então, são essas possibilidades. Então, para cada uma dessas possibilidades, tem uma maneira diferente de introduzir os dados para o R, transformá-los para que eles estejam aptos a serem utilizados no Tropfish R. Uma outra maneira, que é a mais comum, que tem sido a maneira mais comum e a maneira que eu tenho trabalhado, que é basicamente combinar aquelas duas formas, né? Aqui uma coluna com a data, uma coluna com o comprimento e depois já a frequência. A base de dados que eu deixei com vocês, para exemplo, ela está organizada mais ou menos dessa maneira. Na realidade, ela é uma base grande que tem informações para várias espécies, para um período de anos de 19 a 2022, com diferentes artes de pesca, diferentes localidades. Por quê? Tudo isso depois, quando a gente for olhar para as partes com essa parte do crescimento, a parte dos modelos de avaliação, quando nós formos olhar, isso são pontos que vão ser importantes serem mencionados para a gente poder entender que dados nós vamos trabalhar, né? Porque tem alguns pressupostos dos modelos que precisam ser atendidos, né? Como, por exemplo, ontem a professora Luísa mostrou o caso da seletividade. Depois, quando nós formos explorar os dados, a gente vai ver por que a seletividade é importante, mas não só a seletividade por arte. Também a gente tem que lembrar, existe também a seletividade espacial, no caso, por exemplo, dos bagres, acredito eu, são diferentes estoques por bacias, né? Então, o ideal seria ter informação para cada bacia independente, para que pudéssemos olhar como funciona o crescimento para cada bacia, a avaliação para cada bacia, né? Só que nós sabemos que há muitas limitações referente aos dados, né? Então, depois vamos ver qual é a melhor estratégia a ser adotada. Mas eu queria saber de vocês, todo mundo aqui já tem dados, certo? Coletados, ok? Qual desses três formatos as bases de dados de vocês estão organizadas? A caixa do parco está naquela segunda lá, Coelho. Essa aqui? Essa daqui. Uhum. Exatamente. Você tem dado, cada linha, na verdade, é um texto, né? Botar assim. Quem é que vai trabalhar com o Parmo? Então, eu estou com dados aqui, a Luana está indo trabalhar, a Luana, Tá bem. o Paulo e eu. Pronto. Ok. E você, quem mais? Tu já tem os dados? É assim também, né? É assim também, né? Por linha, né? Ok. Também, né? Assim, Ok. Eu não sei da Flávia. Como é que é o teu, Flávio? Cada linha é um bicho? Cada Ok. linha é um bicho. Certo. Depois eu tenho a gente ver também, que eu acho que também para o futuro, para organizar nas bases, acho que talvez se vocês depois começarem a mudar para esse formato, para ter uma base maior, isso fica mais depois para trabalhar até melhor e pode para filtrar também e explorando as informações todas, né? Mas aí basicamente eu vou estar mostrando com esse formato aqui, mas depois à tarde, se vocês quiserem, se não estiverem conseguindo utilizar, eu vou os outros formatos a gente pode tentar criar juntos e inserir, tá certo? Porque depois eu vou mandar isso aqui também para vocês, esse link, que para cada um dos três formatos vocês têm a forma de como inserir esses dados, certo? O que a gente vai estar vendo agora é basicamente desse segundo aqui, que é justamente porque todas as bases estão mais organizadas nesse sentido. Dúvidas? Estou falando muito rápido, que eu falo rápido. Então, assim, tá ótimo, né? Certo, todo mundo já tem o R, ok? Dá para ver? Querem que eu aumente mais ali o zoom ou tá dando todo mundo para ver? Tá bom, tá dando, né? Tá, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos vir aqui nessa linha 18 e instalar esse pacote chamado SizeMath. A gente não vai utilizar ele agora, mas vai ser as análises que vamos fazer a seguir. Mas já vamos deixar instalado.
Todo mundo também já está um pouco familiarizado com o R, né? Eu vou tentar, assim, como esse código aqui, ele foi desenvolvido por pessoal que nunca tinha utilizado o R. Então, assim, tá bem mesmo, bem inicial mesmo, assim, tá tudo tem um comentário, tudo que vai fazer tem um comentáriozinho. Então, ele foi bem pensado, assim, desse formato. Quem já tiver mais familiarizado e quiser também já ir melhorando, também é muito bem-vindo, tá? Assim, quiserem. Exato. Mas se quiserem, não sei, quem já está mais familiarizado, achar alguma forma aqui de tornar mais efetivo também é bem-vindo, porque a minha ideia e da professora Luísa é depois criar uma apostila para que isso possa ser utilizado para outros cursos depois e quando também tiver o curso, como a gente idealizou mesmo assim, poder utilizar. Conseguiram instalar? Todo mundo? Isso, vamos já instalar, vamos fazer. Vai fazer também, né, Bianca? Vou fazer sim, tô aqui. Eu tô fazendo aqui, se der eu vou avisar. Desculpa. Todo mundo Sim, tem claro. dados aí dos alunos? É o que, Lu? Tá dando eco. Oi? Tá me ouvindo agora? Tô. Tá dando um pouquinho de eco ainda. Deixa eu baixar. Agora, melhorou? Sim. Todos os alunos têm dados já? Tem espécies para trabalhar? Todos eles têm, mas ainda não estão os dados prontos. A gente vai fazendo primeiro com os dados que eu disponibilizei, né? Eu recortei lá um pedaço dos dados Sim, e depois à tarde eles vão fazer com os deles. E aí... Só avisar que se algum aluno não tiver dados, eu tenho aqui para disponibilizar. Inclusive, dados boa. depois eu quero publicar, porque... Mas eu acho que todo mundo tem dado, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas se qualquer coisa a gente estiver encontrando problema ou tiver alguma limitação, a gente passa para os teus. Eu vou organizar os dados, né, desse jeito aí que você falou. Eu trabalhava daquele jeito ainda do FISAT, né? Uhum. Com a tabelona. E vou deixar disponível. Boa. Obrigado, Lu. Ai, desculpa, gente, eu esqueci de falar. O script primeiro que a gente vai trabalhar é esse daqui, peso, comprimento e maturação, tá? A professora Luísa mostrou ontem, não foi peso e comprimento, explicou o que era a relação peso e comprimento, então hoje a gente vai ver na prática como estimar essa relação peso e comprimento. A maturação ela não mostrou, porque eu acho que vocês tiveram a disciplina anterior, né, explicando o que seria isso, mas também a gente vai ver aqui no código todo esse processo de trabalhar os dados, olhar, verificar se tem erro, não tem, como utilizar o pacote para estimar esse tamanho de primeira maturação, nessa primeira parte. E depois nós vamos para a parte do crescimento e mortalidade, que foi quando vai aumentando um pouco a complexidade. Mas vai dar certo. Qualquer coisa a gente vai devagar, vai perguntando. Só precisa abrir o multivetor lá em cima, né? Isso. Aí é a primeira coisa, né, que a gente vai fazer. Aqui tem já explicando, né? Definir o diretório de trabalho, que será preciso trocar para o diretório de vocês, ou o vosso diretório. Você sabe fazer isso, pessoal? Todo mundo sabe, né? Aqui, basicamente, essa função na linha 11, getWD, é para tu verificar o diretório de vocês, onde é que está o diretório. No caso, o meu, eu já abri o script direto do diretório, então ele já define como diretório. Tu conseguiu abrir o script? Tu tá com o script aberto? Pronto, vai nessa linha 11 e faz, acho que, desculpa, porque o meu não é Windows, é Ctrl R, eu acho, né, no Windows para dar Enter no R. Ctrl Enter, né? Clica aí na linha 11 e faz Ctrl Enter. Apareceu aqui embaixo no console, como aqui essa mensagenzinha. Ah, tá. Já consegui instalar, né? Sim. Faz aqui agora. Bem aqui embaixo, né?
Pronto. Isso aqui é o teu diretório. Certo? Tá aqui dentro da solução, certo? Esses documentos, né? São todos lá, então? Eu botei? Pronto, então a gente vai ter que mudar. Então agora a gente vai ver como é que muda. No caso de vocês terem diretórios diferentes do que estão os dados, é preciso agora trocar, né? Então é nessa linha de baixo aqui, 7WD, é preciso pegar o diretório de vocês. Acho que eu não, caramba. Então, uma maneira fácil, manual e rápida de fazer é vir por aqui no R, nesses 3 pontinhos aqui, clica, e ele vai dar a opção de abrir essa pasta aqui. Aí vocês, por exemplo, selecionam onde é que está, documentos, ou downloads, ou onde é que tiver. Aqui, nessa parte aqui, embaixo do ambiente do environment, tem esses 3 pontinhos aqui. Clica aqui, ele vai abrir essa outra janela. Tem, aqui no cantinho, ó. Vem aqui em Files. Do lado direito. É direito? É, do lado direito. Todo mundo achou? Pronto, clicou lá, ele vai abrir. Isso, aí vocês selecionam, vão procurar a pasta onde estão salvos os arquivos que vocês vão utilizar agora. Os dados e os scripts. Depois que selecionar, clica em Open. Por exemplo, o meu está em documentos, eu vou procurar lá a pasta, a minha pasta chama curso UFPA, selecionei, né, cliquei nela 2 vezes, ela abriu e vou clicar em Open. Cliquei em Open, vai fechar. Certo? Todo mundo conseguiu chegar até aí? Conseguiu todo mundo? Pronto. A gente agora precisa dizer ao R que esse é o nosso diretório. Aí tem aqui essa catracazinha, tá vendo aqui? A gente vai clicar nela. E a gente vem aqui como Set as Working Directory. Então agora a gente já está aqui no diretório. Se vir lá e rodar na linha 11 de novo, Ctrl Enter, no caso de vocês, getWD, vai mostrar aqui ó, no console que o diretório é o mesmo que vocês selecionaram agora. Essa é a maneira mais manual de fazer. Outra maneira de fazer é definindo pela função setwd, que vocês podem digitar aqui, né, o endereço. E para fazer isso, vocês precisavam fazer um toque naquela barra de endereço da pasta de vocês. Dá um toque com o lado esquerdo do mouse e vai aparecer o endereço. Vocês copiam e colam aqui o endereço de vocês. Aí vocês tentam fazer isso agora dessa outra maneira também. Vamos lá tentar fazer dessa outra maneira. Conseguiu? Outra coisa. Tá. Lá no topozinho do coisa tem o nome documentos, se for o caso, clica com o lado esquerdo e ele aparece o endereço. Deu certo? Tem que trocar a barra ao contrário, é verdade. Isso. Outra coisa importante, que no Windows também tem isso. As barrinhas vão estar viradas para o lado oposto. Então é importante trocar as barrinhas todas para esse sentido aqui, como está aqui, tá?
Isso.